Conexão Ciência. Neste quarto episódio da série Ludoteca, Porta Aberta para o Conhecimento, trazemos a expertise da professora e pesquisadora Cláudia Ximenes Alves, que durante 15 anos foi coordenadora da Ludoteca da UEL. O grupo de estudo sempre vinha e veio do momento dos relatos das crianças sobre como as coisas estão acontecendo, se tinha alguma situação peculiar que chamava atenção, que demandasse uma orientação diferenciada, um estudo, daí gerava-se os estudos, né? E a gente sempre trabalhou muito com filmes, né? Onde tinham crianças como protagonistas, geralmente nem eram filmes não voltados para crianças, nesse caso, para os estudantes. Então, geralmente, cinema europeu, que tem a temática da criança como, né, da infância como objeto, e a gente discutia muito essas questões da infância contemporânea e das infâncias, né, na contemporaneidade. Então a gente veio observando e vem ao longo do tempo, e os estudantes vão fazendo esse contraponto entre o que eles veem teoricamente sobre desenvolvimento humano, principalmente desenvolvimento infantil, né, lá com os teóricos, e também na vivência com elas, o seu funcionamento social, a questão de gênero, né, sempre surge com muita força, as formas de relacionamento entre as crianças, a questão do consumo sempre apareceu muito forte também ao longo dos anos, a questão desse comportamento das crianças, a vinculação nos últimos anos, né, deles com os aparelhos eletrônicos. Tem um detalhe, nós não temos, Silvia, esses dispositivos no período, não é resistência de modo algum, tá? As crianças sim têm o tempo delas né, na escola, na família, que eles possam ter acesso, mas lá assim, a gente não proíbe de falar, não vai usar, mas simplesmente não entra um acordo já com os pais. Então, assim, eles já nem levam, né, celular, porque muitos têm, claro, né, mesmo que a idade deles lá é entre 6 e 10 anos, mas eles têm celular, né? Mas eles já se acostumaram, aqueles que todo ano entram não se queixam. Então, assim, a gente tem nós fizemos essa opção de não trazer, né, a possibilidade de interagir com essas ferramentas tecnológicas, porque a gente trabalha justamente, a gente procura trabalhar com outros objetos, que são os mais corporais, né? O corpo mesmo. Então, as crianças amam ficar muito mais lá fora, no espaço externo, onde eles têm a grama, onde eles correm, onde eles interagem com bola, interagem com objetos, né, brincadeiras também de pensamento, de troca, né, de falas e tal. Eles gostam muito mais do que ficar necessariamente no espaço interno. A ideia é trabalhar com a formação desse educador, dos educadores, no sentido de se sensibilizar para determinados assuntos de naturezas diversas, né? Para que ele possa estar, digamos assim, sensibilizado mesmo para essas questões, né? Que isso faça parte mesmo da consciência, da formação dele, como um compromisso, como um elemento, né? Uma atribuição dele de trabalho. Então, essa é a minha proposição. E daí, então, eu trabalho com essa formação e com as questões que surgem aí desse protagonismo da infância, né? Eu tenho sentido que, assim, ao longo dos anos, trabalhando com os estudantes, tem sido muito bacana. E aí, na carona desse trabalho com os estudantes, muitos estudantes começam a pensar assim, professora, vamos trabalhar com cinema para crianças? A gente está falando sobre, né? Vamos trabalhar com as crianças? Aí a gente trabalhou também algumas experiências bem legais. A gente levou alguns filmes que algumas animações particularmente, né? E alguns filmes também, nacionais, inclusive, que a gente percebe que tem uma linguagem para a criança mesmo e que discutiam questões interessantes, assim, como consumo, excesso de consumo e esse consumo, né, que precisa ser pensado um pouquinho, porque principalmente na infância ele tem que ser trabalhado e as crianças vão se apropriando desse exercício de consumir sem nem se aperceberem disso. Mas enfim, então a gente fez esse exercício também, aí os estudantes foram os protagonistas de trabalharem isso com as crianças também, né? Então eles, uma vez sensibilizados,
com o cinema com crianças e não para. Eles, né, nós fizemos um trabalho para que eles pudessem exercitar e provocar isso nas crianças com o cinema, então aí para uma linguagem mais infantil, né? E as animações japonesas são maravilhosas, né? Orientais e tal. Então nós escolhemos algumas animações e foi muito gostoso. Mas é assim, é um trabalho que é uma oficina, é um momento, e aí assim a gente pode, às vezes a gente deu algumas continuidades, então assim, do filme a gente faz uma roda de desenho, depois a gente faz uma interpretação, depois a gente põe umas fantasias, então assim, o filme dá para você estender, né, como um trabalho mais planejado. Conexão Ciência.